turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Amém. Maranata, o Senhor logo vem, nós o veremos e nós iremos, que assim seja. Amém. É sempre um prazer nós podermos partilhar a palavra de Deus e estar com os irmãos nesta manhã, neste dia santo, no dia do Senhor. Queria agradecer a presença de todos, particularmente da minha mãe que está aqui connosco, está lá no fundo. E também sei que nós temos alguns irmãos que vieram de longe, nomeadamente São Tomé, já foram apresentados à igreja. Sois todos bem-vindos, que Deus possa abençoar, e aqueles que nós não sabemos o nome, por alguma razão nós não dissemos, que a paz de Deus possa estar connosco. A Bíblia promete-nos que onde nós estivermos reunidos em nome de Deus, aí Ele estará também. E eu acredito, pelo pulsar da igreja, que anjos do Senhor estão aqui nesta manhã e que o Espírito de Deus se faz presente neste templo. Que Deus possa, na verdade, continuar a estar connosco. Apocalipse, a porta do futuro. Nós estamos a concluir uma semana de jovens, e eu particularmente nesta manhã estou aqui como ancião dos jovens. Tenho esse privilégio, fui convidado pelo nosso diretor para terminar esta semana e vamos continuar a falar do Apocalipse. Apocalipse é um livro extraordinário. Para muita gente é um livro que mete medo. Quando as pessoas falam no Apocalipse, pensam num livro medonho, num livro fechado. O contrário, nós sabemos que Apocalipse é o livro da revelação, o livro aberto. O Apocalipse é um livro sensacional. Nós, rapidamente, só para termos uma ideia do livro, tem 22 capítulos, esses irmãos já devem ter visto, 405 versículos, e todos eles, de uma forma generalista, revelam Jesus. Portanto, se quisermos, o Apocalipse é um livro como que uma tese, porque vai citar, nomeadamente, dos 39 livros do Velho Testamento, 28 são citados no livro do Apocalipse. E tem um conteúdo profético sensacional. Na verdade, é uma espécie de um resumo de toda a Bíblia. O livro do Apocalipse é um resumo bíblico daquilo que vai acontecer em breve. E é um eixo que faz uma convergência de toda a profecia bíblica. E é no Apocalipse que nós vemos Jesus a devolver ao homem os privilégios perdidos por causa do pecado. Vamos ver só alguns exemplos para introduzirmos. O pecado sentenciou-nos à morte. Nós temos isso em Gênesis 2, versículo 17. Mas o Cristo do Apocalipse nos promete a vitória sobre a segunda morte. Apocalipse 2:11. O pecado deixou-nos nus, sem roupa. Nós falamos isto hoje na escola sabatina. Gênesis 3:7. Mas o Cristo do Apocalipse nos diz, no capítulo 3, versículo 5, que Ele vai nos vestir de vestes brancas. O pecado expulsou-nos da presença de Deus. Gênesis 3:23. O Cristo Apocalipse promete-nos que vai estar conosco para sempre. Apocalipse 21, versículo 3. Sim, nós podemos apresentar vários outros exemplos sobre o poder restaurador de Cristo. Poder restaurador revelado no livro do Apocalipse. Mas
o Apocalipse é principalmente um livro de proclamação. É principalmente um livro de vigorosa proclamação. Sim, irmãos, o Apocalipse, a nota tônica, o tema central do Apocalipse é precisamente a segunda vinda de Jesus Cristo. E é sobre esta mensagem, sobre esta doutrina fundamental da Bíblia e da Igreja Adventista do Sétimo Dia que vamos hoje falar nesta manhã. Vamos curvar a fronte antes de abrirmos a Palavra de Deus. Nosso querido Pai, mais uma vez, rogamos a Tua presença, o Teu Santo Espírito, que ao abrirmos a Tua Santa Palavra possamos compreender aquilo que há a ter para nós nesta manhã, por Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Portanto, estamos no fim da Bíblia, o penúltimo versículo da Sagrada Escritura. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Diz-nos o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus. O que é que nós dizemos, irmãos? Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Certamente venho sem demora. E Jesus é aquele que dá esse testemunho de que Ele breve virá. Testemunho do que acontecerá no futuro. E o futuro do Apocalipse mostra-nos precisamente isso. A segunda vinda de Jesus a esta terra. E Cristo insiste, dizendo que certamente cedo venho. Só no capítulo 22 do Apocalipse, nos versículos 7, 12 e, claro, no versículo 20 nós já vemos, nós temos 3 vezes esta repetição, ênfase de que Jesus virá e virá cedo. Jesus voltará brevemente. Esta mensagem do retorno de Jesus a esta terra é a mensagem central da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também da Bíblia. O nosso próprio nome já diz, nós somos adventistas, sim, do sétimo dia por causa do sábado. Nós somos adventistas porque nós aguardamos o segundo advento de Jesus Cristo. A doutrina número 25 das 28 doutrinas da Igreja Adventista diz-nos precisamente isso, que nós aguardamos a bem-aventurada esperança do retorno de Jesus. Permite, irmãos, que hoje eu posso citar-vos alguns trechos. A doutrina número 25 diz-nos: a segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da Igreja, o grande ponto culminante do Evangelho. O retorno de Jesus a esta terra pela segunda vez para buscar os justos, aqueles que Deus considerou justos, porque na verdade a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Nós somos revestidos pela justiça de Cristo, porque se dependesse de nós, ninguém ia salvar. Não há nada, irmãos, que eu possa fazer, não há nada que nós possamos fazer que nos possa considerar justos perante Deus. Mas também não há nada que Deus não possa fazer na nossa vida para considerar-nos justos. A Bíblia nos atribui esse adjetivo de justo se nós deixarmos que Jesus nos justifique. Portanto, irmão, se tu pensas que o teu pecado te afasta de Deus a tal ponto de estares desanimado, de estares triste, angustiado com as coisas desta vida, com o peso do pecado, não te esqueças, meu irmão, não te esqueças que a justiça de Cristo pode cobrir-te, a justiça de Cristo pode apagar os teus pecados, mesmo que os nossos pecados estejam mais escuros, mais encarnecidos. O poder de Cristo, a sua justiça,
nos pode perdoar. O seu poder nos pode renovar. Sim, Jesus vai voltar para buscar aqueles que se deixaram transformar por Jesus. Não buscar aqueles que não pecaram. Não buscar aqueles que não tiveram ou que tiveram uma vida santa. Não, Jesus disse: eu vim buscar os que são pecadores e que querem arrepender-se. Não os que se consideram justos. Sim, o retorno de Jesus a esta terra é para buscar os justos, aqueles que se entregaram a Jesus. E a nossa entrega tem que ser hoje, irmãos. A nossa entrega tem que ser a cada dia. Porque eu costumo dizer sempre, e deste púlpito, nós não conhecemos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer connosco até o caminho da nossa casa. Que Deus nos livre da morte. Que a morte pode ser o seu final do nosso destino. Mas, irmãos, que nós, neste momento e nesta manhã, decidamos, na verdade, entregar a nossa vida a Deus. Sim, Jesus virá buscar aqueles que se entregaram a Ele. Esta é a grande esperança dos cristãos e particularmente dos adventistas do sétimo dia. Os cristãos esperaram, nesse caso os judeus esperaram o Messias no primeiro advento. E agora os cristãos, muitos, e os adventistas do sétimo dia em particular, aguardam Jesus pela segunda vez. Esta é a bem-aventurada esperança do cristão, sem a qual, irmãos, a vida não faz sentido. Senão a nossa vida é como no mito de Sísifo: carregue fardo, um peso até o cimo da montanha, para chegar lá em cima e saber que, afinal das contas, ele tem que descer outra vez para tornar a levar o mesmo fardo. Senão a vida não tem sentido. O apóstolo São Paulo diz: se a nossa vida, a nossa esperança acaba neste mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Felizmente nós acreditamos na ressurreição e nós acreditamos na segunda vinda de Jesus. Irmãos, não podemos deixar esta fé desmorecer. Falar da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, nunca é demais. É bom nós refrescarmos. Nós sabemos que nós estamos aqui só da passagem. E há um versículo que todos os irmãos, e acredito que toda a igreja sabe de cor, que é o de São João capítulo 14. Uma vez nós recitamos isso e vamos fazer isso de novo. São João 14, 1 a 3, o que é que nos diz a Bíblia? Não se turba o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai, se assim não fosse, eu vou imprimir. Vou para chegar. Quando ele for preparar o lugar, e vai nos levar para nós vivermos com Ele para sempre. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado. E uma vez que nós temos esta esperança, uma vez que nós acreditamos nesta mensagem, nós devemos sentir-nos corajosos. Eu gosto muito, imensamente, deste versículo que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Mais uma vez, vamos ver o que é que o apóstolo São Paulo nos diz. Já citamos, mas vamos ver. Eu gosto particularmente da tradução interconfessional, que diz: uma vez que tenho tal esperança, sinto-me corajoso. Sim, irmãos, a esperança da confiança, a esperança da coragem, da alegria, da certeza, da vigor. Uma esperança com ousadia, uma esperança que faz-nos viver com alegria, com muita alegria. O cristão, irmãos, não deve ser uma pessoa tristonha. O cristão não deve ser uma pessoa triste. Devemos sempre ser alegres. E quando eu penso na alegria, não consigo deixar de pensar no irmão Jimmy, porque está sempre contente. Falar com o irmão Jimmy transmite aquela alegria. É assim que nós devemos ser como cristãos. Quando cumprimentamos as pessoas sentem prazer em falar connosco. Temos alegria, temos a maior esperança do universo, irmão. A esperança que nós vamos estar com o Criador do universo. Porquê é que nós vamos ficar tristes, irmãos? Porquê é que nós devemos ficar cabisbaixos? Não há razão para isso.
a Igreja de Deus, os Adventistas do sétimo dia, aqueles que acreditam em Cristo e que acreditam no seu retorno a esta terra, devem ser as pessoas mais felizes do mundo, devem ser as pessoas mais alegres. Não significa que são pessoas que não têm problemas, não. Significa que são pessoas que, apesar dos seus problemas, confiam em Deus, porque Deus é maior que os nossos problemas. Deus é maior que os nossos problemas. Amém, irmãos? Nós devemos dizer isso com convicção, com certeza. Nosso Deus é poderoso, irmãos. Isso é que nos dá alegria de viver. Viver com esperança, viver com coragem, viver com ousadia. Permite-me que eu leia de novo um trecho que eu encontrei no último ensaio de 2002, que falava precisamente sobre a vinda de Jesus. Comentando este versículo 12 de 2 Coríntios capítulo 3, diz-nos o seguinte: sem sermos arrogantes e orgulhosos em nós mesmos, devemos ser ousados na propagação das boas novas da esperança vindas de Deus. Afinal, como podemos nós convencer outros da importância da esperança viva se não for vivida e de forma vívida e fundamental para a nossa própria vida? Como? Vamos imaginar um cenário. Alguém está a vender um produto, vamos imaginar escova de dentes. Essa pessoa inventou ou está a vender um produto de uma fábrica que inventou uma escova que faz maravilhas aos dentes. Okay? Essa pessoa vai de porta em porta e bate e diz: eu trouxe umas escovas para vender. Não acho que sejam nada de grande qualidade, mas pediram para vender. E eu acho que até podem ser boas. Eu já experimentei algumas vezes, mas estas escovas parecem ser boas. O senhor quer? O que é que acha que a pessoa ia dizer? Agora não quero. Ou acho que não preciso. Talvez até a pessoa precisasse destas escovas. Irmãos, isto é o que acontece quando nós não pregamos com certeza, quando nós não falamos com ousadia da voz de Jesus. Irmãos, quando nós fazemos o trabalho clássico chamado trabalho missionário, que é de porta em porta, existem muitas formas de fazer trabalho missionário, mas às vezes nós contactamos com as pessoas e parece que nós temos medo de falar. As pessoas não vão acreditar em nós, irmãos. As pessoas não podem acreditar em nós. Nós devemos falar com certeza, com ousadia e com coragem. Falar desta nossa esperança. Isto é que nos faz felizes, isto é que nos faz diferentes. Portanto, irmãos, não devemos ser como aquela pessoa que vai vender escovas, porque se for assim, o que mais certo vai acontecer é ser despedido e estar de novo à procura de trabalho. Deus tem lugar para nós nesta obra, quer que nós sejamos corajosos, que nós sejamos ousados. E sabem porquê, irmãos? Porque 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz-nos que nós pregamos, não a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo Jesus, o Senhor dos céus e da terra, o Criador, o nosso Deus que não falha, o nosso Deus poderoso. E Ele disse: virei outra vez, e Ele virá. Assim como o sol nasce todos os dias, assim também Cristo, que fez o sol, que fez o universo, diz: virei outra vez, então Ele há de vir. Irmãos, nós devemos dizer amém. Esta é a nossa certeza, esta é a nossa esperança. Sim, irmãos, todavia nós podemos ouvir os escarnecedores lá fora, se calhar aqui entre nós. Mas Jesus prometeu que virá. Há muito tempo. Já se passaram quase 2000 anos, ou cerca de 2000 anos, depois de Ele estar cá, porque a promessa da vinda de Jesus já vinha desde o Velho Testamento. Mas Jesus ainda não veio. Sim, irmãos, Jesus ainda não veio. Por quê? Porque sabem, esta ideia
esta forma de escarnecer da palavra de Deus não é de hoje, irmãos. Não é de hoje. Felizmente os escarnecedores têm companheiros no passado, mas também têm resposta na Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro extraordinário. Vamos ver o livro de 2 São Pedro, capítulo 3. 2 São Pedro, capítulo 3, fala-nos desses escarnecedores que vão escarnecer da segunda vinda, e ao mesmo tempo vamos ver a resposta a esses escarnecedores. Capítulo 3, versos 3, 4, 8 e 9. Sabei primeiro que nos últimos dias, os nossos, nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas que vão troçar, vão gozar. Virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Interessante, irmãos. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verso 8. Mas amados, agora diz o apóstolo São Pedro, falando a nós, falando aos crentes de todos os tempos, e particularmente aos de hoje. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia. Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Irmãos, nós vemos duas coisas basicamente neste versículo: que Deus conhece o coração dos homens, e Ele sabe que nos últimos dias apareceriam pessoas na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso trabalho, a dizer: vocês, os adventistas do sétimo dia, há muito tempo vocês já andam a dizer que Jesus virá, mas Ele ainda não veio, vocês devem estar enganados. Já aconteceu há muito tempo, irmãos. Mas a Bíblia nos diz que Deus é extraordinariamente bom para conosco, para inclusive com aquelas pessoas que próximo da sua vida, que Ele retarda a sua promessa. Para quê? Para quê? Para que as pessoas venham a arrepender-se, irmãos. Deus ama inclusive aquelas pessoas que gozam com a sua vida. Irmãos, às vezes nós os cristãos temos um problema de não aceitar muito bem as ideias contrárias. Não. As pessoas, porque foram criadas numa determinada doutrina, porque ainda não conheceram profundamente a Bíblia, aceitam determinados ensinos. Nós devemos manter um princípio, que é o de respeito. Nós vemos isto, como é que Jesus tratava as pessoas. Ainda que estejamos certos, nós não temos dúvida, irmãos. A segunda vinda de Jesus é uma doutrina fundamental, e não há como provar o contrário. Esta é a doutrina certa. Temos que explicar às outras pessoas. Porque a luz é como o sol que brilha, a luz do conhecimento da palavra de Deus. Vai brilhando até chegar ao zénite, no ponto mais alto, quando o sol brilha. Portanto, respeitando, todavia, mantendo esta firme esperança. Deus, pelo amor para com as outras pessoas, retarda a sua promessa, para que muitos venham a arrepender-se. Irmãos, imaginemos se Jesus tivesse vindo há 30 anos atrás. Muita gente não estaria cá. Muita gente não teria conhecido esta mensagem. Muita gente, se calhar, não estaria entre aqueles que vão aclamar: eis é o nosso Deus que nós aguardamos. Na sua salvação nós tivemos a espera. Sim, irmãos, a misericórdia de Deus é que faz retardar a promessa de Jesus. Não que Ele tenha falhado. Deus não falha, irmãos. Deus cumpre a sua promessa. Esta aparente demora é precisamente porque Deus quer o nosso bem. Lembra-nos da parábola das virgens. São Mateus capítulo 25. São 10 virgens. Todas elas tinham azeite, mas 5 delas
ficaram, o azeite acabou de terminar e não conseguiram entrar para a boda. Jesus, nesta parábola das virgens, Jesus está a admitir que Ele sabe que os seus filhos, e a parábola das virgens tem a ver precisamente com os cristãos, que os seus filhos um dia iam sentir-se cansados de esperar o seu regresso. E esta parábola é justamente para avisar a ti e a mim, que se calhar já está tão acostumado com esta vida, que está tão cansado se calhar de esperar, que já começa a perder a esperança. Esta parábola, São Mateus 25, não se destina àquelas pessoas que estão lá fora. Para elas, se calhar, o livro segundo São Pedro. Mas a parábola de Mateus 25 é precisamente para nós, aqueles que estamos aqui na igreja, aqueles que estão aqui na igreja até há 15, há 20 anos, que se calhar já começaram a perder a esperança. Se calhar já começaram a desanimar. Se calhar os espinhos desta vida. Se calhar o nosso estudo. Se calhar o nosso trabalho. Se calhar a nossa família. Começaram a fazer sufocar a nossa fé. Que nós já não conseguimos mais acreditar em Deus. E se calhar nós já começamos a pensar que é mais importante, na verdade, nós investirmos nesta vida. Investirmos muito no nosso estudo, investirmos muito na nossa família, investirmos muito em tantas outras coisas que até são legítimas, que até são boas. Mas esquecemos o mais importante, que é a segunda vinda de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui só de passagem. Somos peregrinos neste mundo. E no dia em que nós esquecemos isso, estamos perdidos, irmãos. Porquê? Porque a Bíblia nos diz que aquele que tiver o seu coração nas coisas deste mundo, também será destruído com este mundo. Esta é a sentença da Bíblia. Mas a Bíblia também dá esperança, dizendo que aqueles que acreditarem em Jesus hão de subir com Ele, vão viver com Ele para sempre. Que Deus, na verdade, possa nos abençoar. Eu gostaria de mais uma vez abrir a Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26. Também um versículo extraordinário. Lamentações de Jeremias, se calhar o nome do livro não faz com que muitas pessoas leiam este livro. Mas o livro não tem só lamentações, o livro também tem esperança, irmãos. Capítulo 3, versículo 26, diz-nos... Há um tempinho para os irmãos abrirem a Bíblia, 3,26. Bom é ter esperança, e bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Sim, bom é ter esperança. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Só para nós termos uma ideia, para os nossos amigos que estão a nos honrar com a sua presença nesta manhã, a Bíblia nos dá alguns sinais que nos provam, na verdade, que Jesus está breve, que Jesus está às portas, que a sua vinda é iminente. No livro de São Mateus, capítulo 24, que é o chamado Sermão Profético, dá-nos muitos sinais, mas também nós podemos conferir no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, que fala-nos de alguns sinais da vinda de Jesus. São Mateus, capítulo 24, fala-nos de guerras. As guerras estão aumentadas a uma proporção gigantesca nos nossos dias. Neste momento estou a falar convosco, guerras localizadas, conflitos localizados, muitos. Nós falamos isso com maior naturalidade, porque nós nunca tivemos guerra. Mas se nós perguntarmos, e já fiz isso uma vez ao pastor, que viu no país de guerra, ele pode dizer como é isso. Não deve ser nada agradável. Felizmente nós já passamos por isso. Mas quem é que nos garante no futuro
nós não haveremos passar por isso. Quem é que conhece o futuro? Que Deus nos livre da tamanha atrocidade. Sim, irmãos, o aumento das guerras, sempre houve, dizem os incrédulos, sempre houve guerra. Vocês vêm dizer que a guerra é um sinal da vida de Jesus? Pois é, porque as guerras eram espaçadas no tempo, agora não. Temos guerras, muitas, enquanto eu estou aqui a falar convosco. Pessoas estão a morrer no Médio Oriente, pessoas estão a morrer no Norte de África, pessoas estão a morrer na Europa, com o problema da Turquia, guerra na Síria, guerras, irmãos. As fomes que aumentam a cada dia, cerca de 10 milhões de pessoas morrem por ano. 3 em 3 segundos morre uma pessoa. Fome no mundo, gente. É impressionante. Nós não sabemos o que é isso. Sinais da vinda de Jesus. Iminente sinal. Catástrofe. Tsunamis aumentam a cada dia. Falta de amor e criminalidade. Há 3 dias ou há 2 dias atrás, o primeiro-ministro do nosso país esteve a fazer o balanço da governação do seu governo, nesse caso, o seu terceiro mandato, estes 2 anos de governação. E ele foi respondendo às perguntas e chegou na questão da criminalidade, nesse caso a segurança, e ele disse uma coisa que é a verdade. A grande criminalidade está controlada, mas a pequena criminalidade não está controlada. E é verdade. E nós sabemos isso. As pessoas têm medo de andar na rua agora à noite. Nós não tínhamos medo disso quando éramos crianças, já uns 10, 15 anos. As pessoas já andavam tranquilamente. Hoje ninguém se atreve. Porque por causa da criminalidade que aumenta e a olhos vistos. Hoje não precisamos abrir a televisão para ver a criminalidade. Sim, irmãos, nós sabemos que isto, para além do problema de segurança nacional, é, acima de tudo, um problema espiritual. É um problema do pecado. O homem, afastando-se de Deus, leva a isto. Sim, isto é um sinal da vinda de Jesus. Filhos desobedientes aos pais. Aqueles que trabalham com crianças ou com adolescentes, professores, conseguem ver isso todos os dias. Nos nossos alunos, muitos deles rebeldes, muitos deles desobedientes aos professores. Isto é consequência da má educação no lar. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós que somos pais, mas também nós que somos filhos. Filhos desobedientes aos pais, sinal da vinda de Jesus. Finalmente, nós temos um sinal definitivo que é a pregação do Evangelho. Mais alguns aspectos, Jesus diz-nos, descreve a sua vinda. O livro do Apocalipse diz que Jesus virá de forma pessoal e física, de forma evidente e universal. Muita gente diz que Jesus já veio. Não, falsos profetas, falsos cristos. Jesus virá, todo o universo vai ver. Está em Apocalipse, está no livro de São Mateus, capítulo 24. Jesus virá assim de surpresa, como ladrão, não avisa, mas não em segredo. Quando ele vier, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Todo mundo verá. Os irmãos sabem disso. Para aquilo que Jesus virá, já dissemos, Jesus vem para fazer justiça. Aqueles que o aceitaram serão assuntos ao céu, e aqueles que não aceitarem serão destruídos. A Bíblia diz. E o que acontecerá à terra? Também destruída e renovada. Promessa em Apocalipse capítulo 16 e Apocalipse 21. Quando é que Jesus virá? É verdade, nós não sabemos. O livro de São Mateus capítulo 24 diz que nós não sabemos. O dia e a hora ninguém sabe. Mas já é possível, irmãos. Já é possível nós escutarmos o tropel do cavaleiro branco do Apocalipse, que vem, que saiu vencendo e para vencer. Irmãos, o hino número 152, gostaria que nós cantássemos, a congregação, e que nós meditássemos. A mensagem desta manhã, a mensagem subejamente conhecida pelos irmãos. Eu queria, acima de tudo, que nós meditássemos nesse Deus vencedor, meditássemos nesse Deus que virá uma segunda vez e pensássemos
Porque se Jesus viesse hoje, como é que estaria a minha vida? Cantemos com força, aguardando e renovando essa nossa esperança nesse Deus vencedor. Porque todas as promessas do Apocalipse, na verdade, nos falam desse Jesus que virá uma segunda vez. E no número 152, podem permanecer sentados. Saiu vencendo para dar vitória àqueles que acreditarem nele. Quereis vós acreditar e aceitarem, renovar esta certeza? Irmãos, na verdade, o Apocalipse aponta para esta vitória, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o pecado. A segunda vinda de Jesus é uma doutrina fundamental. E se nós negarmos esta doutrina, também nós podemos dizer que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, irmãos, o que é que Deus pede de nós? O que é que Deus pede de mim, que acredita nesta segunda vinda de Cristo? Deus quer que eu tenha uma expectativa. Deus quer que eu mostre, através da minha vida,
que eu aguardo uma vida melhor. Deus quer que eu mostre através do meu viver a diário a certeza do retorno de Jesus Cristo. Ele quer, da nossa parte, uma espera ativa. Ele quer, da nossa parte, uma espera com confiança. Permite que eu leia de novo um trecho. Como crentes adventistas, temos muitas razões para reavaliar o nosso modo de viver a esperança do Advento. Como povo adventista do sétimo dia, o nosso destino é viver a mesma intensidade e a mesma intimidade com o nosso Redentor, mediante a influência fortalecedora da esperança da segunda vinda e da energia encontradas nas promessas de Deus. Nós, como crentes adventistas do sétimo dia, e a todos aqueles que acreditarem na sua vinda, devemos deixar que Cristo ocupe o nosso pensar e o nosso viver. Sim, só assim o processo de restauração operará em nós um estilo de vida comparável com o noivo, com Jesus que virá outra vez, que em breve virá para nos desposar. Irmãos, sim, devemos ser testemunhas vivas deste retorno de Jesus. Como diz Apocalipse 17, versículo 6. Devemos viver uma vida com confiança, uma vida consagrada, cada dia, e com alegria, como o nosso irmão Jim, né? Transmitindo essa esperança a outras pessoas. Querem fazer parte, querem, na verdade, na vossa vida, queremos nós, na nossa vida, fazer com que Jesus venha logo através da nossa maneira de viver? Ou somos daqueles que querem que Jesus demore? Será que as coisas do mundo estão a perder-nos de tal forma que preferimos que Jesus demore ou que Ele venha breve? Irmãos, a resposta pertence a nós. Sabem porquê? Porque a Igreja é o único instrumento na terra que Deus tem para salvar os homens. Que Deus nos ajude. Amém. Posso nos abençoar pela mensagem e que possamos ter a certeza que Ele virá para nos buscar. Obrigado porque esta mensagem de esperança, esta mensagem do Apocalipse, esse livro aberto, nos faz ter confiança, nos torna corajosos, nos ajuda a viver com alegria. Pai, ajuda-nos, na verdade, a apressar os passos de Jesus nesta terra, a não demorarmos nas coisas deste mundo, mesmo aquelas que parecem boas e legítimas. Pai, ajuda-nos a não perder o cerne da esperança. Ajuda-nos a não perdermos o norte. Ajuda-nos a não esquecermos que nós aqui só estamos de passagem. Bendito Deus, nós queremos que o Senhor renove a nossa esperança. Que o Senhor renove em nós a certeza de que nós aguardamos um Deus poderoso que virá vencedor, que sai para vencer e que vence sempre. Abençoa a tua igreja. Abençoe todos os amigos que estiveram connosco nesta manhã. Que saiamos com a convicção de que esta mensagem é certa, verdadeira, bíblica e que nós devemos vivê-la com convicção. Perdoa a nossa negligência em proclamar e viver esta esperança na nossa vida. Pai, abençoe a tua igreja e continue conosco neste dia de sábado, neste dia abençoado. Pedimos e agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Não.
As guerras estão falamos isso com maior naturalidade, porque nós nunca tivemos guerra. Quer dizer que nós que a guerra é ensinada na vida de Jesus? Pois é, porque eu estou aqui a falar convosco. Pessoas estão a morrer no Médio Oriente, guerra na Síria, guerras, irmãos. De 10 milhões de pessoas morrem por ano. Fome no mundo, gente. É impressionante. Dias atrás, o primeiro-ministro do nosso país esteve a fazer o balanço e ele foi respondendo às perguntas. E é verdade. E nós sabemos isso. As pessoas têm medo de andar na rua abaixo. Ninguém se atreve. Porque, sim, irmãos, nós sabemos que isto, para além do problema do pecado, o homem afastando-se de Deus, leva a injustiças. Nos nossos alunos somos pais, mas também nós que somos filhos. De forma evidente e universal. Muita gente diz: Jesus já veio. Não, Jesus virá. Nós dissemos: Jesus veio para fazer justiça. Renovando essa nossa esperança nesse Deus, falam desse Jesus que virá uma segunda vez. E nos com força, certeza, irmãos. Deus desse mundo, mas a sua vida vai se operará em nós, porque esta mensagem de esperança, esta mensagem de boas e legítimas, para ajudarmos a não perder a certeza de que nós aguardamos um Deus poderoso.